Oi, oi pessoal, tudo bom? E hoje está fazendo um mês que a minha mãe partiu. E eu resolvi dar esse tempo para mim poder conversar com vocês a respeito disso, sem me emocionar tanto, né? Então, além de falar com vocês a respeito dos últimos momentos, assim, vamos dizer, da minha mãe, contar a história mais ou menos um pouquinho da minha mãe, eu também gostaria de passar para vocês alguns cuidados que a gente deve ter com os idosos, tá bom? Então, se você quer saber. Bom, minha gente, eu vou tentar de uma forma rápida passar para vocês mais ou menos o que é que aconteceu com a minha mãe de 2016 para cá, né? A partir de 2016, em fevereiro de 2016, dia 26 de fevereiro de 2016, eu comecei a tomar conta da minha mãe. Quando chegou em maio de 2016, a minha mãe teve um AVC isquêmico, passou 8 dias hospitalizada, né? Graças a Deus, ficou sem nenhuma sequela, tá? O único problema é que, como minha mãe já tinha artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, e ela já andava com um andador com uma certa dificuldade, então, pelo tempo que ela passou deitada, quando ela voltou a andar, é como se ela não conseguiu mais, é como se ela não tivesse mais força nas pernas suficiente para suportar o peso dela, né? Ela andava, mas a gente segurando ela. Então, o que é que aconteceu? Quando foi em julho do mesmo ano, a gente estava aqui um dia e de repente eu vi minha mãe desfalecendo, como se eu digo, pelo amor de Deus, mamãe está tendo outro AVC. Então eu não fui nem para o hospital aqui em Limoeiro. A gente já pegou o carro e foi diretamente para Recife, onde uma luz no caminho da gente aconteceu e eu fiquei muito feliz. Teve um momento que, assim, que eu deixei ela ir no banco da frente com meu filho e fui no banco atrás dela, arriei o banco dela e ficava por trás dela, assim, segurando ela, né? Pra proteger dela não se virar para algum canto, alguma coisa ou outra. E teve uma hora que eu fiquei meio apavorada, que parecia que eu estava sentindo que ela estava parando de respirar. E eu digo, meu filho, pelo amor de Deus, tua avó tá morrendo. E a gente parou o carro na banqueta e... Mas aí foi quando a gente viu que ela não estava, estava tudo normal, corremos para Recife. E quando nós chegamos numa avenida principal, quem conhece aqui em Recife, Abdias de Carvalho, essa avenida principal, quando nós chegamos indo para o hospital, dali para o hospital ainda era distante, tá? Que eu moro no interior. Então, meu filho com as luzes piscando e buzinando e pedindo pro pessoal abrir tudo nisso, um motoqueiro passando assim do lado da gente, ele percebeu que a mãe estava arriada, eu segurando ela, e essa luz abençoada que eu aproveito, eu não sei nunca se esse vídeo vai chegar a ele, mas eu aproveito nesse vídeo para agradecer a ele a atitude dele, porque eu não sei quem é esse motoqueiro, eu sei que ele foi na frente do carro e ligou a seta dele também, buzinando e pedindo a todo mundo para abrir o caminho para a gente passar. E ele seguiu com a gente, mesmo fora do itinerário dele, mas ele seguiu com a gente até chegando no hospital. Então eu só tenho que agradecer a Deus, eu até me arrepio quando me lembro dessa história. E eu só tenho que agradecer a Deus, a essa luz abençoada. E eu achando que era outro AVC e na realidade não foi. Quando chegou lá, o médico falou que tinha sido devido à bactéria hospitalar que ela tinha pego em maio, quando ela ficou internada lá. E nisso eu passei mais 7 dias com a minha mãe, que foi horrível. E essa bactéria é uma bactéria que não tinha cura, que a tendência era generalizar, né? E eu passei 7 dias com a minha mãe no corredor do hospital, numa situação horrível, porque a minha mãe alucinava muito. Essa bactéria deixou minha mãe de um jeito que ela começava a gritar e achava que a porta que tinha assim, da sala dos médicos na frente era o quarto dela e dizia que era para me levar para o quarto. Foi horrível, sabe?
foi horrível. Foram dias assim, foram 7 dias que, minha Nossa Senhora, como foi difícil. Além de você ficar num corredor de um hospital público, super lotado, em cima de uma maca, onde tudo tinha que fazer com ela ali em cima de uma maca. A gente não conseguia dormir, ficava revezando, passava 2 dias. Aí a cuidadora dela ia, aí dormia uma noite e no outro dia ela vinha embora, eu voltava, eu passava 2 noites e ficava a gente revezando, né? Foi muito difícil, mas com 7 dias minha mãe saiu. Quando ela chegou na porta, porque é uma fila onde conforme vai desocupando uma enfermaria, aí um vai entrando. Então quando minha mãe chegou na porta do quarto da enfermaria dela para ela entrar, ela recebeu alta, mas isso já daí duraram 7 dias. Bom, de lá para cá, o que é que aconteceu? Essa bactéria, de vez em quando, ela atacava. Ela dava sinal de vida, como quem mostrasse assim, eu tô ali, eu tô ali. E eu fiz com a minha mãe 4, com essa agora a última, 5 tratamentos com um antibiótico de última geração, que era no Meropenem. E essa vez agora, aí não, aí o ano passado, em 2018, porque o idoso, pelo fato dele já não se locomover mais, né? Tanto como normalmente, principalmente no caso dela, que ficava mais tempo sentada, tadinha, não andava mais, né? Então, há toda uma dificuldade para que você consiga fazer com que a secreção saia, mas pelo simples fato de você estar parado, vai acumulando secreção, secreção, secreção. E você, como uma superbactéria, aí você imagina. Então, essa bactéria começou, no caso, a atacar o pulmão. E vinha mais secreção, mais secreção. Eu tinha levado a mamãe a pneumologista, e a pneumologista dela tinha passado um medicamento para ela. Uma caixinha que vem com 16 sachês. E toda vez quando acontecia isso da secreção, eu sentia que estava com a secreçãozinha a mais, eu dava a mamãe esse medicamento, com uma caixinha resolvia e acabou a história. E daí, o ano passado, ela teve, eu dei, não resolveu, levei ela para o hospital, ela acabou sendo internada e tendo que ir para a UTI para poder tomar as medicações mais ideais para o problema dela. E graças a Deus, com 28 dias, minha mãe saiu. Nessa vez agora, em setembro, minha mãe começou novamente com a secreção, 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 e eu dei esse medicamento da pneumologista, dei uma caixa, não resolveu. Comprei outra caixa, faltava só 3 para tomar, e mamãe nada. Eu digo, não, agora é o hospital, porque eu acho que agora é mais sério. E nós fomos para o hospital no dia 29 de setembro, tá? Nós fomos para o hospital, daí o médico fez todos os exames e tudo e disse que ia interná-la. Só que a minha mãe ficou até a terça-feira sem ir lá para dentro, por 3 dias sem tomar remédio, porque simplesmente perderam a ficha. O médico perdeu a ficha, porque ficou com o médico. Ele pediu para mim deixar com ele, porque ele ia internar a ficha dela com todos os exames, e daí simplesmente sumiu, né? Desapareceu, ele perdeu. Então, pela boa vontade dos enfermeiros que lá estavam, eles vasculharam no hospital e encontraram isso aí, minha mamãe. Então, na terça-feira à noite foi quando minha mãe foi lá para dentro e começou a ser medicada. Mas, querendo ou não, ela já tinha passado praticamente 3 dias sem tomar medicação. Indo lá para dentro, o que é que aconteceu? A minha mãe começou a ser medicada, só que no hospital eles não fazem a cultura para saber a que é sensível o problema que o paciente está tendo. Então, minha filha falou, a gente pode fazer por fora? Pode. Fizemos por fora. Eu levei para lá, porque eu já sabia que o problema de mamãe era outro, a bactéria dela estava ali, então tinha que tomar o remédio correto. Aí, resultado, enquanto isso, minha mãe ficou tomando medicamento lá, errado. Porque aí nós levamos o resultado do exame, fiz a urocultura, levamos o resultado do exame, o médico chegou até a dizer assim, poxa vida, as bactérias estão rindo da gente, porque esse remédio aqui está fazendo cócega nela. E, resultado, 3 dias sem remédio, mais alguns dias tomando medicamento errado.
Daí ela começou a tomar sulfa, mostrou sensibilidade à sulfa. O médico falou para comprar, eu falei que não ia adiantar, porque sulfa era muito fraco, para o problema dela não ia resolver, mas mesmo assim, né? Não, está sensível, comprei o medicamento, levei para lá, minha mãe melhorou, começou a melhorar, quando foi no 7º dia, minha mãe arriou de uma vez. Né? E foi quando eu falei para eles que minha mãe, o caso dela era UTI, minha mãe tinha que ir para uma UTI, porque sulfa não ia resolver para minha mãe, que o medicamento que ela tomava era o Meropenem, que era de última geração, e era esse medicamento que ela tinha que tomar. Nisso a médica chega e disse, na quarta-feira a médica disse que ia mandar minha mãe para a UTI. Eu dei graças a Deus. Aí mais ou menos uma hora e pouca depois, a enfermeira chegou dizendo que a transferência dela tinha saído e que ela ia para o Hospital Agamenon Magalhães aqui em Recife, que só Deus na causa. Aí eu perguntei, a UTI de lá é boa? Aí ela me respondeu, como qualquer outra, mas ela não vai para UTI não, ela vai para a clínica médica. Eu digo, como? Ela vai para a clínica médica. Eu digo, vai não. Para a clínica médica ela não vai. Se é para ela ir para Recife, ficar no corredor de um hospital como é lá, que eu já passei com ela na restauração, o que eu passei, eu sei como é. Se é para ela ir para lá, para ficar tomando um remédio no corredor, eu vou em Recife, compro o remédio, trago para cá e aplico aqui, como já tinha sido tomado. Uma vez lá no hospital e nas outras vezes aqui em casa. A enfermeira vinha e aplicava ela aqui em casa. Nisso, a médica de plantão, isso foi na quarta-feira de manhã, aí mamãe já ficou a quarta-feira sem tomar remédio. Aliás, a quinta-feira anterior, porque isso já fazia 18 dias que minha mãe estava no hospital. Aí, a partir da quinta-feira, tinha acabado já o medicamento dela, ela ficou a terça, né? Ela ficou a terça-feira sem tomar remédio, a quarta-feira sem tomar remédio. A médica só veio aparecer na quinta-feira de tarde. Mais 3 dias sem tomar remédio. Daí, quando a médica chegou na quinta-feira, à tardinha, aí foi quando ela pegou, receitou o medicamento. Eu tive que ligar para a farmácia em Recife, porque aqui não tem, é um medicamento hospitalar, então só vendem em uma farmácia lá em Recife. E ela falou que esse medicamento estaria pronto ao meio-dia, na sexta-feira de manhã. Aí na sexta-feira de manhã, isso ainda na quinta-feira à noite, eu quase tenho um troço, porque como eu estou operada, e são 6 meses de recuperação, e fazia 40 dias só que eu estava operada, eu não podia ficar com a minha mãe à noite no hospital, porque normalmente quando ela tinha qualquer problema que ficava internada, quem passava a noite era eu. Então eu não podia. Então a menina que me ajuda aqui em casa, minha companheira aqui do dia a dia, ela disse, dona Sara, eu vou sem problema nenhum. Então era ela que ia para lá. Quando deu 11 horas, ela liga para mim dizendo que eu fosse lá, que a mamãe não estava bem, que mediram a pressão dela alta estava 6. Eu corri feito uma desesperada, a sorte que eu moro aqui pertinho do hospital, são 2 ruas depois do hospital. Até chegar ao hospital são 2 ruas. E eu corri para lá desesperada, a pressão dela alta estava 6 e a mínima ninguém conseguia nem pegar. E eu digo, aí pronto, foi uma loucura, o pessoal tome soro para poder a pressão dela subir. Eu sei que quando eu saí de lá, era em torno de 1h30 da manhã, tinha ido de 8 para 5, né, 8 por 5, então já me deixou um pouquinho mais aliviada. Quando chegou na sexta-feira de manhã, a outra médica de plantão chegou, aí disse, senhora, é caso de UTI. Eu digo, eu sei disso, mas a gente está tentando UTI aqui. Ela disse, não, porque foi indicado clínica médica, vocês recusaram. Foi indicado UTI, vocês recusaram. A gente recusou? Não, porque a gente estava querendo UTI. Aí a médica veio aqui e mandou ela para a clínica médica. Aí disse, então deixa eu confirmar. Então ligou para a médica, ali na frente da gente, ligou para a médica. E a médica disse, não, realmente, houve um erro, eu errei, ela era para ir para a UTI. Bom, daí a médica passou para ela ir para a UTI, eu consegui a UTI aqui mesmo, em Limoeiro, que é maravilhosa, a UTI da Casa de Saúde aqui, eu não tenho o que reclamar, é maravilhosa. Né? Nisso, meu filho estava em Recife comprando medicamento e trouxe. E como no hospital não tinha ambulância, a ambulância só veio chegar à tarde, a minha mãe foi para a UTI na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Então, a minha mãe passou mais a terça, a quarta, a quinta e a sexta sem tomar remédio. Veio tomar o primeiro remédio depois das 3 horas da tarde, quando estava na UTI da Casa de Saúde. Não é fácil a gente ver isso tudo, porque você via que
A secreção dela estava aumentando muito. E eu acho que ela, se ela tivesse ido mais cedo para a UTI, minha mãe tinha escapado, porque minha mãe era muito forte. Para vocês terem uma ideia, minha mãe ela tinha 86 anos, 21 cirurgias, um rim com a minha idade. Eu tenho 57 anos e depois que eu nasci foi retirado um rim da minha mãe. Além disso, essa bactéria, que até o próprio médico falou na época, ela me disse que o médico falou que não sabe como foi que eu nasci normal, porque o rins dela um deles era só pus, né? E além disso, essa bactéria, então, e a idade, né? 86 anos. Então é uma coisa assim que você vê o quanto a minha mãe era forte, por tudo que ela passou, que essa bactéria, até agora, que eu ouvi o comentário, que quem pegou essa bactéria, eu não sei, não lembro mais o nome, tá? Você pode até deixar nos comentários aí, Ju, que bactéria é essa? Não lembro mais. Não lembro mais o nome. Então, normalmente as pessoas que pegaram essa bactéria, eu vi que elas sobreviveram 8 dias. A minha mãe sobreviveu quase 4 anos com essa bactéria. Então, a minha mãe era uma mulher muito forte, tá? E daí lá na casa de saúde, nós ficamos fazendo todo o tratamento. Ela tinha uma melhora, tinha uma recaída, tinha uma melhora, tinha uma recaída. Peraí, deixa eu respirar um pouquinho. O médico falou pra gente que a situação dela não era fácil, até por conta da idade, né? Mas, gente, o que mais me impressiona é porque ela foi lúcida até o fim. Até o fim da vida dela, ela era lúcida, né? Então, ela cantava na UTI, entendeu? Ela, ela pedia muito para vir para casa. E nos últimos dias, então, no dia anterior, então, ao dia que ela partiu, ela me pediu muito para vir para casa. E ela ficava com aquele olhinho perdido assim, sabe? Como se tivesse perdido no horizonte, como se tivesse assim. Eu tô sabendo que eu tô indo embora. Deixa eu ir para casa, morrer em casa, sabe? E você não pode fazer nada, porque você numa hora dessa você se sente uma incompetente, inútil, sabe? Porque você não pode tirar ela ali. Você ao mesmo tempo você quer tirar para saber que ela vai estar ali, na hora que chegar ela está junto dos seus, e ao mesmo tempo você não pode cometer a irresponsabilidade de retirar e dar, quem sabe, a ela uma chance de reagir e sobreviver, né? Então, teve um dia que eu cheguei na casa de saúde, aí eu soube que ela estava cantando lá, na UTI. Aí eu cheguei pra ela, eu soube que a senhora estava cantando, você estava cantando o quê? Aí ela, como é grande o meu amor por você. Aí eu digo, aí foi cansando demais, eu digo, pare, já sei o resto da música, já sei, não precisa cantar mais não, pra ela não se cansar. E 2 dias antes dela falecer, eu senti que a respiração dela estava só daqui para cima, sabe, gente? Muita secreção, por mais que os antibióticos, ela tomou todos os antibióticos que foram necessários, de última geração, tudo que era necessário, foi mudado antibiótico para os melhores que foram possíveis para ela, mas a respiração dela muito ofegante, somente daqui, do peito para cima. E isso pra gente que tá ali convivendo, vendo aquilo tudo, é um tormento. É um tormento. E eu sentia assim, ela meio paradinha, queria até às vezes puxar assunto, ficava sem assunto, falava uma coisa, falava outra, não sei o que, ela tentava falar, a voz dela já não estava saindo, né? Algumas vezes era muito baixinho que eu colocava o ouvido assim para poder entender. E teve um momento que esse momento foi um momento onde me marcou muito, que foi que ela estava assim, minha paradinha, olhando para mim, aí eu disse que ia falar alguma coisa, aí ela fez. Aí depois ela fez. Aí eu disse, diga o que é. Aí ela, eu te amo. Aí eu pensei, eu digo, será que ela está consciente? Aí eu disse, como é o meu nome? Aí ela fez,
minha filha Jussara. Pera um pouquinho. Aquele momento, gente, foi o momento, digamos assim, mais difícil de eu ver a minha mãe ali. Porque você vê ela consciente o tempo todo, perguntava por todo mundo, até pelos animais aqui de casa. E você vê que ela estava consciente até o final. Até o final. E no dia anterior ela me pediu várias vezes: me leva para casa, minha filha. Me leva para casa, minha filha. E eu dizia: mãe, a senhora vai ter que tomar remédio para ficar boa. Assim que a senhora ficar boa, eu prometo a senhora que eu levo para casa. Tá bom, ela. E só que isso ela falando sem a gente ouvir a voz, né? A gente tava tendo que fazer leitura labial nela. E o mais difícil era isso, sabe, gente? Era a gente ver ela consciente ali o tempo todo, numa UTI, onde você sabe que o tempo todo está morrendo gente, chegando gente, e de alguma forma eles presenciam aquilo tudo. Eu sei que quando eles vão fazer algum procedimento em algum paciente, tem as cortinas, eles fecham tudo para poder. Mas é um lugar que você sabe que o UTI vai quando a situação é muito difícil. E quem está consciente numa UTI sabe disso, né? Então, no dia que ela faleceu, no outro dia, de manhã eu fui para a festinha dos avós da minha netinha mais nova. Aí, quando nós chegamos em casa, faltava 1 hora e 45 minutos para o horário da visita. Então, eu estava almoçando, terminei de almoçar e fui me ajeitar para poder justamente voltar lá para a UTI. Aí foi quando eu estava no quarto, meu telefone tocou. E meu marido atendeu. Aí disse que era da casa de saúde. Quando eu vi que ele disse assim, é da casa de saúde, eu já achei muito estranho, já levei um choque. E quando eu vim pra cá, ele disse: olha, minha filha, ligaram da casa de saúde. Aí eu disse: aconteceu. Aí ele trancando, chorando, já trancando o choro, me confirmou que sim. E eu não acreditei. Eu não acreditei, eu dei uma volta e voltei de novo para ele, olhei para ele e disse: meu filho, é verdade, mamãe morreu. Ele disse: foi. E pediram para você ligar para levar isso. Gente, sabe aquela coisa assim que o que me apavorou nisso tudo é porque eu fiquei pensando. Desculpa eu dar essas paradas, porque você tem que parar um pouquinho para respirar. Às vezes eu fico pensando, talvez fosse egoísmo da minha parte. E eu sei que se qualquer coisa na hora eles mandam a gente sair. Mas eu preferia estar lá na hora. Eu sei que ia ser desesperador eu estar vendo a minha mãe indo embora. Mas, sei lá, a gente não sabe. A impressão que fica é que a gente queria estar perto, mesmo sabendo que ia ser um sofrimento para a gente. E, consequentemente, talvez para ela também, porque ela estava consciente. Mas o que mais me doeu nessa história é saber que ela estava consciente, né? E o que é que passou na cabeça dela nessa hora? Que foi na hora que foram entubar ela piorou, foram entubar e ela não resistiu. Então, o que é que passou na cabecinha dela nessa hora que estava ali, que não tinha nenhum da gente? E isso é uma coisa que me martiriza o dia todo. Eu sempre estou pensando nisso, eu ainda não consegui me desligar disso. Eu sei que a gente tem um momento, eu acredito no espiritismo, eu acredito na reencarnação, eu acredito que a gente já vem programado certinho, mas a gente não quer aceitar, né? Na realidade a gente não quer aceitar. Então foi muito difícil, eu não esperava. Então, na realidade, esse vídeo eu queria fazer para vocês não era só para passar esse momento que eu vivi, né? E que minha mãe viveu. Era para passar também algumas coisas em relação a alguns cuidados que eu não fiz script, tá, gente? Tô falando aqui sem nada decorado, dessas coisas, não. Eu quero fazer ver o máximo que eu posso me recordar para poder
passar para você em relação a alguns cuidados que você pode ter com o seu idoso para, digamos a ele assim, dar uma vida, um final mais digno, tá? Coisas simples que você pode fazer para poder fazer com que seu idoso tenha uma vida mais digna, principalmente nesses casos onde ele não pode mais andar. Então, para vocês terem uma ideia aqui, que a gente chegava de manhã, a gente limpava ela direitinho, dava um banho nela de manhã. Aí a gente dava a refeiçãozinha dela, procuro sempre dar refeições saudáveis. A minha mãe comia muito bem, minha mãe comia 2 ou 3 vezes mais do que eu. Aproveitando que ela subiu de peso, eu acredito até que ela conseguiu superar tudo isso devido à alimentação que ela tinha, né? Então, procure sempre dar uma alimentação boa, saudável, tá? Todas as vezes que você for dar banho nela, seja de manhã, seja de tarde, seja de quantas vezes você der banho no seu idoso, procure sempre ter o óleo de girassol, que aquilo ali é um santo, um óleo santo para evitar que eles tenham escaras, tá? É muito importante você estar passando o óleo sempre nas regiões íntimas, tá? Que fica com fralda, com essas coisas todas. Se por um acaso o seu parente, o seu amigo, seja lá quem for que você esteja cuidando, passe no corpo todo, se for o caso de ser uma pessoa que fique realmente acamada, porque esse óleo ele ajuda muito para não criar escaras, tá? Passe hidratante no corpo. No caso da minha mãe, nós passávamos esse óleo na genitália dela, e no corpo a gente passava muito hidratante, porque a pele vai ressecando. Hidrate demais, hidrate muito, dê muita água, porque a gente com a idade vai sendo, as veias vão afinando, vai sendo mais difícil para pegar. E o idoso não quer tomar água, ele é muito complicado para tomar água. Minha mãe mesmo era uma agonia, a gente pegava aqui em casa, colocava 1,5 litro de água e a gente ficava dando sempre, para a gente ter ideia que ela precisava de mais de 1 litro. Com aquilo ali, tinha que acabar aquilo ali, a gente dá ela pelo menos 2 litros de água por dia. Então, mesmo se o idoso não quer, não vai encher um copo e dar ele de uma vez, que ele não vai aguentar. É melhor você dar meio copo, mas tá sempre dando, tá? Não, na hora que você der, não saia, porque tem muito idoso teimoso. A minha aqui, muitas vezes aconteceu da gente dar ela água para ela tomar, e o que ela fazia? Quando ela tomava um gole na frente da gente, ele dizia que ia tomar aos pouquinhos, e quando a gente saía de perto, daqui a pouco, quando eu olhava, tava o chão todo molhado, que ela tinha jogado fora o restante da água. Então, fique perto, observando. Procure sempre dar sucos, frutas, alimentos saudáveis em fibras, tudo que for possível de mais saudável e forte, dê para o seu idoso. Outra coisa que é muito importante, tô aqui, ainda tem fralda dela aqui em casa. Quando você for colocar a fralda no idoso, você faz o seguinte: você... que essas fraldas assim, elas pegam, às vezes, até pegando um pedacinho da coxa na gente. Aquilo incomoda. Imagina você, quando você tá normal, você vai vestir uma calcinha, uma cueca, não sei o homem tá acostumado, às vezes, tem aquelas cuecas que pegam um pouquinho na perna. A gente, mulher, a calcinha já é mais cavada. Então, quando a gente pega essa fralda, que abre ela, essa parte aqui, ó, que vai pegar aqui, no quadril aqui do idoso, pega essa parte aqui, ó, de baixo aqui, ó, dá uma dobrinha nela, tá? Dá uma dobrinha nela e transforma ela numa calcinha para deixar mais confortável, entendeu? E outra coisa, quando você for colocar isso aqui, ó, tá pensando que isso aqui não é nada, né? É só o adesivozinho que pega na fralda. Só que isso aqui fere a pele. Se você deixar essa pontinha aqui, ó, uma pontinha dessa tocando na pele do teu idoso, ela vai criar uma bolha. Então, quando você pegar a outra parte que você for colocar aqui, a outra parte aqui, o que é que acontece? Normalmente você vai, coloca aqui, né? Coloca aqui. Essa pontinha aqui, às vezes, passa aqui, ó, aqui embaixo, passa. E essa pontinha aqui fica encostando na pele do idoso. Então, você tenha todo cuidado na hora que você for colocar, você puxa o adesivo, cola e sempre dá uma puxadinha aqui
para não correr o risco, às vezes movimentando mesmo. Desculpa, gente, tá? Às vezes eles movimentando assim a perna, isso aqui sai, levanta e fica acima dessa pontinha aqui, essa pontinha, tocando na pele do idoso, que é fininha, ela vai fazer uma ferida, tá? Ela cria uma bolha e dali vai para uma ferida. Então, você puxou, pega essa pontinha aqui embaixo, sempre dá uma puxadinha para poder ficar essa etiqueta aqui, o adesivo, colar totalmente na fralda, tá? Não correr o risco de pegar na pele do seu idoso, porque vai criar uma bolhinha e vai ferir, né? Outra coisa, coloque seu idoso para tomar um banho de sol, né? No caso da minha mãe, ela começou a fazer fisioterapia. Depois chegou um certo tempo onde ela não queria ir. A fisioterapia era aqui na frente de casa. E era uma coisa que a gente sabia que não resolvia. E ela via isso e ela só se estressava cada vez mais. Não queria ir. Então o médico chegou e disse: Ju, você tem uma grade em casa? Eu disse: tenho. Aí, uma grade feito essa aqui, ó. Tá? Aí eu disse: tenho. Então faça o seguinte: coloca ela na frente da grade, na cadeirinha dela, e todo dia você manda ela segurar na grade e ela se suspender. Só senta e levanta, porque é uma forma que tem de não travar de vez, porque as pernas da minha mãe já eram assim, feito perna de caranguejo, né? Devido aos problemas que ela tinha com o osso. E a gente fazia isso. Ela gostava? Não, porque doía, né? Mas tinha que fazer, porque senão a tendência ela era ficar totalmente paralisada em cima de uma cama. E eu sei que com certeza seria pior para ela. Então, se seu idoso não quiser ir para uma fisioterapia, uma coisa assim, onde você esteja fazendo, não esteja vendo resultado, então converse com o médico para ver se pode fazer pelo menos isso em casa, tá? Andar com a pessoa dentro de casa, quando ela ainda conseguia, mesmo doendo, mas conseguia andar um pouco dentro de casa, a gente segurava um de cada lado e andava aqui dentro de casa com ela, tá? Aí depois chegou um ponto, ela não aguentava mais, eu também deixei, sabe? Porque chega uma hora em que a gente não quer ver sofrimento, né? Então, o que eu digo a você é isso: procure sempre dar carinho. Vai faltar paciência muitas vezes, é normal, mais do que normal, porque a tendência quando a gente cuida de uma criança é o quê? Ela evoluir e ficar cada vez mais independente da gente. Com o idoso é o contrário, ele vai recaindo e vai ficando cada vez dependente da gente. E pelo fato da gente saber que é um adulto consciente, muitas vezes a gente pode perder um pouco a paciência, entendeu? Então, o que eu digo a você é paciência com o seu idoso, uma alimentação adequada, tá? Se você vê que você não tem paciência para cuidar de um idoso, passe para outra pessoa, certo? Contanto que você tenha consciência que essa pessoa realmente vai tratar bem, mas é melhor do que maltratar. Não deixe faltar nada que for necessário, certo? Sempre dê banho, sempre limpe, sempre faça o possível para dar ao seu idoso o restante de vida digna, tá? Sempre faça isso pelo seu idoso, sempre mantenha-o limpo, tá? Não esqueça do óleo de girassol, não esqueça do hidratante para passar no corpo, porque a pele vai ressecando, precisa. Não esqueça da água, que é muito importante a água, tá sempre dando água ao seu idoso, né? Bom, de imediato, essas coisas que eu tenho para dizer a você. Em relação aos exames, eu não preciso nem falar, esteja sempre verificando os exames, tá? Sempre vendo o dentista. Por sinal, a minha mãe, em setembro, eu acho que foi setembro, foi finalzinho de agosto, mas eu acho que foi comecinho de setembro. Eu levei ela ao dentista, porque a gente viu que tinha quebrado aqui, como se fosse um dente, eu levei, mas não foi o dente, foi o pino que tinha quebrado, e a médica falou: Ju, olha, para eu fazer alguma coisa, ela não está sentindo dor, não reclama, para eu fazer alguma coisa, eu vou precisar que o médico dela
vou pedir os exames, tudo, e o médico dela autoriza para fazer qualquer tipo de tratamento. Se eu não me engano, foi início mesmo de setembro. E não deu nem tempo para isso, porque ela falou na situação dela, é, o ideal seria que tivesse fazer alguma coisa, fizesse porque ela estivesse sentindo dor, tivesse fazendo porque aquilo estivesse prejudicando ela, mas ela não estava. Então, que eu podia decidir o quê? Se chegasse uma hora dela reclamar, aí sim, aí eu pegar e tomar uma decisão de fazer realmente alguns exames e pedir uma autorização ao médico dela. Porque como ela já é de idade, então até um tratamento dentário é difícil. Mas procure sempre estar levando o seu idoso ao dentista também. No caso da minha, não precisou e não deu nem tempo mais alguma coisa, porque infelizmente em setembro mesmo minha mãe foi hospitalizada e foram 40 e foram 39 dias, 18 dias foi. Foram 39 dias entre hospital e casa de saúde. Né? Então, o que eu peço a você é isso, cuide bem do seu idoso, dê muito carinho ao idoso, dê atenção ao idoso, né? Porque é triste, sabe? Às vezes tem pessoas que guardam mágoas porque aquela pessoa quando era mais nova fez isso, fez aquilo, era assim, era assado. Dizer a você que eu sempre me dei maravilhosamente com a minha mãe, que minha mãe nunca fez nada que me magoou, não, de jeito nenhum. Ela fez coisas profundas que me magoaram, mas foi como eu falei, independente de qualquer coisa, ela era a minha mãe. E quem sou eu para julgar a minha mãe? Será que eu não tenho erro nenhum? Será que eu era tão perfeita para não ter erro nenhum? Então, independente de qualquer coisa, ela era minha mãe. E o que eu pude fazer, a minha tranquilidade é porque eu tenho a consciência tranquila de que o que eu pude fazer de melhor para minha mãe ter os últimos momentos finais de vida dela, os últimos anos de vida dela feliz, eu fiz. Eu fiz isso. Ela brincava aqui com as minhas netas. As minhas netas estavam de professora, ensinava inglês para ela, português, conta. E a cabeça dela era perfeita. Perfeita. A minha neta ficava até impressionada. E não é que Bisa acertou. Então as minhas netas maquiavam ela, brincavam com ela. Então, querendo ou não, ela não podia andar, ela já não podia ter uma vida social, ela não estava saindo, isso e aquilo, mas querendo ou não, de alguma forma, dentro de casa, ela estava tendo uma alegria, né? E os momentos que ela ficava arretada, tinha, porque não queria tomar água, ou porque ia para o banheiro, às vezes dizia que estava com vontade de ir no banheiro, fazer o número 2, chegava lá, só era uma besteirinha de nada, e a gente, não, bota e força, que aí tem coisa para sair. Ela ficava arretada porque não queria ficar, né? Tem um ren de idoso que isso é normal, mas é como eu disse, independente de qualquer coisa, ela era minha mãe, e foi através dela que eu vim ao mundo, né? A ela e ao meu pai eu devo a minha vida, né? Então o que eu digo a você é: trate do seu idoso com muito carinho, respeite o seu idoso, não agrida o seu idoso, porque lembre-se sempre, tudo na vida passa, o que é bom passa, o que é ruim passa, e tudo que nós fizermos de bom ou de ruim a alguém, isso volta pra gente, e dobrado. Então, trate bem e respeite o seu idoso. Eu fico triste porque eu vejo a cada dia as minhas referências indo embora, né? Foi meu pai, agora minha mãe. Minha mãe morreu no dia 7, com 11 dias depois, no dia 18, faleceu um tio meu, onde eu também era muito apegada a ele, que em 21 anos que meu pai morria, ele, quando vinha aqui em Limoeiro, fosse de mês em mês, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, mas quando ele vinha à minha casa, fazia questão de dizer que me amava, fazia questão de dizer que vinha aqui porque sabia que ele era querido e era amado também. E apesar de ter feito o velório da minha mãe aqui em casa no dia 7, o meu tio também fiz questão, ele morava em Recife, eu fiz questão, mas veio enterrar aqui, eu fiz questão que o velório fosse na minha casa com muito prazer. Então, o que eu digo a você é isso: tenha pelo idoso respeito,
carinho, atenção, né? Porque depois que vai embora, aí você sente. Se aquela pessoa era importante para você, depois que vai embora, ela é muito mais, tá? E eu só tenho nisso tudo, minha mãe. Esse vídeo está sendo em sua homenagem, né? Um mês que a senhora já foi embora. Eu tenho fé em Deus que a gente vai se encontrar. Também acredito que a senhora já está num estágio mais evoluído e daí para frente o que eu quero é que Deus lhe abençoe cada vez mais, que aí nesse novo plano a senhora aprenda mais, cresça mais, se torne um ser humano melhor para vir na próxima ainda um ser humano melhor do que a senhora já era. E quero agradecer a senhora pela minha vida, quero agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de ter ficado com a minha mãe esses quase últimos 4 anos, né? E só agradecer, só agradecer. E eu vim compartilhar esse vídeo com vocês, tá bom? Provavelmente eu deixei de falar mais alguma coisa em relação aos cuidados e tudo, mas essas coisas foram as mais importantes que vieram de imediato na minha cabeça, porque é muita coisa. Dói, dói. Ainda incomoda, incomoda. Todo dia eu ainda lembro. A cadeirinha dela tá aqui, as roupinhas delas estão aí guardadas. Eu ainda não me desfiz. Só as cadeiras dela que eu dei para alguém que precisasse, que não pudesse comprar. Mas até aqui, ó. Tá o biscoitinho que ela mais gostava. Sábado passado, meu marido chegou e colocou aqui no frasquinho. E quando eu vim do quarto, eu tava dormindo, me acordei que eu vim do quarto. Quando eu olhei, eu digo, poxa vida. Aí ele disse, eu sabia, minha filha, que você ia ficar triste. Mas a gente tem que comer, porque senão vai estragar. Se a gente não comer, vai estragar. Então esse biscoitinho não podia faltar. Quando às vezes acabava o biscoitinho, ela dizia, tá, meu biscoitinho acabou, compra meu biscoitinho que eu adoro. É isso aí. Então agora a gente fica só com a saudade, pedindo a Deus que a abençoe, que a proteja, que ela evolua cada vez mais no plano superior que ela já está, né? É isso que eu queria passar para vocês. Então, um beijo grande, muito obrigada, tá? Fiquem com Deus e respeite os idosos. Respeite os idosos, tá? E não julgue. Muitos às vezes maltratam o seu idoso por falta de paciência simplesmente, ou porque quando eles eram mais novos fizeram isso, fizeram aquilo e vamos refletir um pouquinho. Quando você olhar para dentro de você, você vai ver que provavelmente você fez coisas bem piores do que eles. Ou se não fez independente, mas você também fez alguma coisa, tá? E na sua velhice você vai querer ser recebido, ser tratado com amor, com carinho e com paciência. É isso que eu tenho para dizer a vocês, tá? Muito obrigada, beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau. Ah, gente, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para o seu idoso é você comprar um colchão pneumático, tá? Ele é feito umas bolinhas de ar, assim, maravilhoso, tá? Maravilhoso para ele evitar de ter ferida, ficar mais confortável. Então, colchão pneumático. Eu comprei, ele foi, se eu não me engano, R$ 598, mas vale muito a pena. E lembrando que se seu idoso passar muito tempo deitado, vira ele de um lado, tá? Deixa 1 hora mais ou menos de um lado, 2, depois vira do outro. Sempre fica mudando a posição para não criar feridas no corpo, tá? Beijo, tchau. Quer falar alguma coisa? Um beijo do coração de vocês, para todos os dias me beijar e abraçar e curtir.